No vídeo de hoje vamos resolver a questão número 15 de geometria no plano e no espaço. Na primeira questão nós temos uma circunferência, temos uma reta T, tangente à circunferência ali no ponto A, sabe-se que a circunferência tem centro no ponto C e diâmetro AB. Ou seja, sabemos que o facto desta reta ser tangente à circunferência faz com que faça ali um ângulo de 90 graus com a reta que passa nos pontos B, C e A. Como sabemos que as coordenadas do ponto B são 3, 0 e as coordenadas do centro são 0, 2, então eu podia começar por descobrir o declive da reta que passa nos pontos B e C, porque desta maneira, ao descobrir o declive desta reta, e como sabemos que a reta T é tangente e, portanto, é perpendicular à reta BC, posso usar que o declive da reta tangente vai ser o simétrico do inverso do declive da reta BC e, portanto, vai ser igual a 3 meios. Sendo assim, um vetor associado à reta T poderia ser o vetor 2, 3, que nós vamos utilizar para determinar com uma aproximação à décima do radiano da amplitude do ângulo formado pela reta T e pela bissetriz dos quadrantes pares, que eu vou designar por S e que seria y igual a menos x. Portanto, a partir daqui eu posso tirar que o declive desta reta seria menos 1, que é como se estivesse a dividir por 1, logo a reta S seria 1 menos 1. Portanto, vamos ter que para descobrir o ângulo formado entre as duas retas, ou seja, o cosseno do ângulo formado entre a reta S e a reta T, posso usar a fórmula de que posso fazer o produto escalar entre os dois vetores, a dividir pela norma do vetor da reta S vezes a norma do vetor da reta T. O que acontece aqui é que isto vai ter que estar em módulo, porque o ângulo formado entre duas retas tem que ser sempre um ângulo mais pequeno, ou seja, tem que ser sempre um ângulo agudo. E como é que isso se relaciona com o produto escalar? É que o produto escalar tem que ser positivo. Então, sendo assim, fazemos o produto escalar entre os dois vetores, ou seja, 1 menos 1, escalar com 2, 3, que vai dar 2 menos 3 igual a menos 1. Fazemos a norma do vetor S, que vai ficar 1 ao quadrado mais menos 1 ao quadrado, ou seja, raiz de 2. E a norma do vetor da reta T vai ser 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado, que vai dar raiz quadrada de 13. Sendo assim, substituindo, fica que o cosseno do ângulo formado entre os dois vetores, ou entre as retas, vai ser o módulo de menos 1 a dividir por raiz de 2 vezes raiz quadrada de 13. Sendo assim, o ângulo formado entre as duas retas vai ser dado pelo cosseno de menos 1 de 1 sobre raiz quadrada de 26. Ou seja, o ângulo formado entre as duas retas vai ser igual ao em radianos, portanto não se esqueçam de colocar em radianos e é para dar com aproximação às décimas. Portanto, vai ser aproximadamente 1,4 radiano. No exercício 2, nós temos um cilindro de revolução. Sabemos que uma das bases, que é a base superior, está contida no plano ABC, do qual sabemos a equação. Sabemos que AC é um diâmetro e sabemos os coordenados do ponto A e do ponto B, ambos contidos no plano de cima. E também sabemos que CD é uma geratriz do cilindro. O nosso primeiro objetivo aqui é descobrir a equação do plano BCD e reparem que o plano BCD vai ser um plano que vai ser perpendicular a ambas as bases. Então o que é que vamos fazer? Vamos utilizar como vetor normal do plano o vetor BA, ou seja, um vetor que está contido na base de cima e que será perpendicular à face lateral, a este plano que nós criamos, que é perpendicular às duas bases. Então, o vetor AB, sendo B menos A, vai ficar a raiz quadrada de 2, 1 menos raiz quadrada de 2, 1 menos raiz quadrada de 2. Portanto, a equação do plano ficava raiz quadrada de 2x, 1 menos raiz quadrada de 2y, mais 1 menos raiz quadrada de 2z, mais d, igual a 0. Este plano passa no ponto B, portanto vou utilizá-lo para descobrir o D. Logo, vai ficar raiz quadrada de 2, que multiplica por 1 mais raiz de 2. 1 menos raiz de 2 vezes 1. E aqui 1
menos raiz de 2 vezes 1 mais d igual a 0. Ou seja, vai ficar raiz de 2 mais 1 menos raiz de 2 mais 1 menos raiz de 2 mais d igual a 0. Corta e vai ficar que d vai ser igual a raiz quadrada de 2 menos 4. Portanto, a equação do plano BCD vai ser dada por raiz quadrada de 2x mais 1 menos raiz quadrada de 2y mais 1 menos raiz quadrada de 2z e mais o d, raiz de 2 menos 4, igual a 0. No 2.2, sabemos que a outra base do cilindro está contido neste plano, que é paralelo ao plano da base que contém a base cima, e o nosso objetivo é descobrir a altura do cilindro. Como nós sabemos as coordenadas do ponto A que se encontra na base superior, se eu descobrisse quais é que seriam as coordenadas da sua projeção na ortogonal na base de baixo, podia dizer que a altura corresponderia à distância entre estes dois pontos. Para isso, eu posso criar a reta que passa no ponto A e no ponto A', e que, como é perpendicular a qualquer uma destas duas bases, o seu vetor normal seria o vetor 0, 1, menos 1. Portanto, sendo assim, então a reta A', fica x, y, z, passa no ponto A, e tem então a direção do vetor 0, 1, menos 1. De seguida, podemos passar para as equações paramétricas da reta. Fica x igual a 1, y igual a raiz quadrada de 2 mais k e z igual a raiz quadrada de 2 menos k. E vamos substituir no plano de baixo, não no de cima, porque se eu substituir no de cima voltava-me a dar o ponto A. Ao fazer a substituição, vai ficar raiz quadrada de 2 mais k menos raiz quadrada de 2 mais k mais 6 igual a 0. Ou seja, vai nos dar que k seria igual a menos 3 e, portanto, substituindo na de cima, fica raiz quadrada de 2 menos 3 e aqui fica raiz quadrada de 2 mais 3. Portanto, as coordenadas da ponta A' seriam 1, raiz de 2 menos 3, raiz de 2 mais 3. Logo, para concluirmos aqui, a altura será a distância entre o ponto A e A', ou seja, vai ficar 1 menos 1 ao quadrado, raiz quadrada de 2 menos raiz quadrada de 2 mais 3 ao quadrado e raiz quadrada de 2 menos raiz quadrada de 2 menos 3 ao quadrado. Ou seja, vai ficar igual a 0 mais 9, ou seja, vai ser igual a 3 raiz quadrada de 2.